Então nós falamos há pouco e como vemos anunciando, queremos hoje começar essa conversa a respeito dessa temática do cristianismo puro e simples. E nós queremos, de início, afirmar isso. O cristianismo puro e simples tem a ver com o crer plenamente. O primeiro tema dessa série que nós queremos então abordar hoje. Basicamente, nós queremos que você que talvez esteja aqui hoje à noite e que não é discípulo de Jesus, não é cristão, e tem perguntas a respeito do que é ser cristão, de como é o cristianismo, possa ter informações as mais próximas possíveis daquilo que lá no princípio Jesus mostrou, Jesus fez, Jesus viveu para nós. Porque se você é um desses e chegar para alguém que é cristão há mais tempo e disser, olha, eu gostaria de conhecer o cristianismo, eu gostaria de saber quem é Cristo, quem é Jesus. E eu queria que você me dissesse quem é então Jesus. Só que você diz para essa pessoa só que você não pode dizer três coisas. Você não pode dizer que ele é Senhor, você não pode dizer que ele é Salvador e você não pode dizer que ele é tudo. Porque alguns, mesmo já há muito tempo cristãos, quando perguntados, mas quem afinal é Jesus, eles vão dizer, Jesus é tudo para mim. É porque provavelmente não sabe dizer muita coisa a respeito. Outros vão dizer, não, Jesus é Senhor. E aí você que não sabe nada a respeito, você que nunca aprofundou, você afinal de contas não é cristão, você vai dizer, poxa, mas será que Jesus bateu aí em algum mercado escravagista e comprou ele como escravo e agora ele é Senhor? E ele é servo, é escravo? Não, ele é... Os cristãos de mais tempo vão dizer. E aí você que não é, você vai pensar... Será que ele estava atravessando um rio a nado, deu cãibra e ele começou a se afogar e Jesus pulou na água, nadou até ele, pegou ele, trouxe ele para fora da água e agora ele é o salvador dele? Nós não conseguimos falar de Jesus sem usar adjetivos, óbvio, e não tem nada errado nesses adjetivos. O problema é que para quem é de fora, muitas vezes esses adjetivos não dizem mais muita coisa. O que é ser Senhor? O que é ser Salvador? E quando a gente diz que Jesus é tudo, ele pode ser qualquer coisa. Então o que nós queremos é que você compreenda Jesus sem floreios, sem os muitos penduricalhos que a religião colocou em Jesus. E que a religião colocou no cristianismo. E que quem sabe são os grandes empecilhos de você ser um cristão. Mas quem sabe você é um cristão, quem sabe você compreendeu o Evangelho, você anda no caminho do Senhor, e é essa pessoa que alguém que não é veio e perguntar para você. Quem afinal é Jesus? Quem é Cristo? O que é o cristianismo? E talvez você tenha dificuldades de explicar isso, então também essa série vai ajudar você. Vai ajudar você a ter elementos de apresentar às pessoas dos teus relacionamentos um cristianismo puro e simples. Por isso, nós queremos começar com essa pergunta. O que é, afinal de contas, ser cristão? E queremos, como eu disse, afirmar que ser cristão é crer plenamente. Mas crer o quê? Crer em quê? Ser cristão é crer plenamente em quem Jesus é. Ser cristão é crer plenamente em quem Jesus é. Que legal! Agora sim. Mas afinal de contas, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quando nós afirmamos que ser cristão é crer em Jesus, nós precisamos também responder quem, afinal de contas, é Jesus.
E ela não é uma pergunta de hoje. Essa não é uma pergunta que as pessoas do nosso tempo fazem. Essa é uma pergunta antiga, muito antiga, que, por exemplo, os religiosos da época de Jesus já fizeram. Um dia Jesus foi procurado por uma pessoa enferma e Jesus curou essa pessoa e disse para ela: os teus pecados estão perdoados, vá em paz. E os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, eles começaram a pensar: mas quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Então, os religiosos olharam para Jesus, viram Jesus perdoando o pecado e eles disseram: mas quem é esse tal de Jesus? Só Deus pode perdoar pecados. Quem ele acha que é? Ele acha que é Deus? Essa foi uma pergunta que eles também fizeram num outro momento. Jesus foi convidado por um fariseu, um líder político e religioso da época, fazia parte do Senado. E esse homem convidou Jesus para um jantar e convidou outras pessoas dos seus relacionamentos. E uma mulher veio naquele jantar e começou a confessar o seu pecado, começou a chorar na presença de Jesus. E Jesus também perdoou os seus pecados. E aí a palavra nos diz que os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Não só religiosos fizeram essa pergunta há muito tempo atrás. Os governantes faziam essa pergunta. Havia na época um rei tirano, um rei doido. Ele começou a ouvir da popularidade de Jesus, da fama de Jesus. E de repente ele diz: João, eu decapitei. Sim, ele fazia isso com a maior naturalidade. João Batista foi alguém que questionou a imoralidade do rei, a tirania dele. Ele cortou a cabeça dele. Então ele diz: João, eu decapitei. Mas quem, pois, é esse de quem eu ouço essas coisas? Veja, a pergunta a respeito de quem é Jesus foi feito também lá naquele tempo pelos governantes. Mas não só eles, também os próprios discípulos de Jesus. Teve uma situação em que eles estavam em alto mar, uma tempestade começou a assolar o barquinho estava indo a pique, Jesus estava dormindo, eles acordaram Jesus levantou, foi diante do mar, ele ordenou o vento, ordenou o mar, ordenou a tempestade que parasse, imediatamente tudo se acalmou. E a palavra diz que os discípulos estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando os discípulos viram o agir de Jesus, o falar de Jesus, eles também perguntaram, admirados: quem é esse? Quem é, afinal de contas, Jesus? Também as multidões, elas uma vez perguntaram. Jesus entrou em Jerusalém na última semana de vida dele, e quando eles viram Jesus, alguns o acolheram, o aclamaram com mantos, com palmas, com hinos, com cânticos, com alegria. Outros estavam reticentes, outros nem sabiam quem ele era, mas toda aquela multidão que se aglomerou perguntou: quem é este? Então vejam, essa pergunta, quem afinal de contas é Jesus, ela é feita há muito tempo. Ela foi feita no tempo de Jesus, ela foi feita no decorrer de toda a história, ela continua sendo feita hoje, ela precisa ser respondida. E quando nós olhamos o contexto de todas as respostas a essas perguntas, lá na Sagrada Escritura, nós podemos afirmar claramente: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é o Deus Criador dos céus, da terra, que veio a esse mundo, pisou esse chão em forma de gente, em forma de ser humano.
em carne e osso. Jesus é Deus. E isso é a primeira coisa importante quando nós dizemos que o cristianismo puro e simples tem a ver com o crer plenamente em quem Jesus é. Significa dizer que o cristianismo puro e simples tem a ver com o crer de que Jesus Cristo é Deus. John Stott, ele escreve esse livro, Cristianismo Básico, é um clássico do cristianismo, um livro muito interessante, digno de ser lido. Ele diz que é importante a gente começar afirmando de que Jesus Cristo é Deus por duas razões principais. Ele escreve assim: há duas razões principais pelas quais a nossa inquietação com respeito ao cristianismo deveria começar com a pessoa de Cristo. Quais são as duas razões? Primeira, porque o cristianismo é essencialmente Cristo. Ele diz, a certa altura desse livro, tire-se Cristo do cristianismo e praticamente nada resta. Sim, porque o cristianismo não é uma filosofia. Porque o cristianismo não é uma ideia. Tira Karl Marx do socialismo e o socialismo continua. Tira Gandhi do pacifismo indiano e os princípios pacifistas continuam. Tira Freud da psicanálise e o método continua valendo. Agora tira Cristo do cristianismo e não sobra quase mais nada. O John Stott ainda diz em torno dessa frase: se ele não é o que ele disse que era, se ele não fez o que ele afirmou ter vindo fazer, toda a superestrutura do cristianismo se desintegra em ruínas por terra. Se Jesus não é quem ele disse ser, se Jesus não fez o que ele disse que faria, nada mais no cristianismo faz sentido. Portanto, é fundamental que a gente comece por aí. Começa por Cristo, a nossa pergunta a respeito do cristianismo, porque sem Jesus não sobra cristianismo. A segunda razão pelo qual John Stott diz que é importante começar por cristianismo, por Cristo, e afirmando que Ele é Deus, porque se Jesus é Deus, o resto não importa. Ele escreve assim: se Jesus Cristo pode ser apontado como uma pessoa unicamente divina, muitos outros problemas começam naturalmente a ser resolvidos. Muitas pessoas têm crise com algumas coisas a respeito de Cristo e do cristianismo que não cabem na razão humana, e são muitas. Porém, todas essas são resolvidas quando nós temos claro de que Jesus Cristo é Deus. Vou dar um exemplo. De repente, Jesus chega diante de um paralítico que há 38 anos está deficiente, parado, não conseguindo se movimentar. E Jesus diz para ele: levanta e anda. E esse homem levanta e sai andando. E aí você diz: mas como assim? Não é coisa que a gente vê todos os dias, não é verdade? E de repente eles trazem um cego para Jesus e Jesus toca no olho dele e ele diz: eu quero que você veja. E os olhos dele se abrem e ele volta a ver. Como assim? Explica um negócio desses. Não é algo que a gente vê todos os dias, na verdade. E de repente tem 5.000 homens, mais mulheres e crianças reunidos. E chega meio-dia, eles estão ouvindo Jesus, a fome bate. Jesus pergunta para os discípulos: o que é que vocês têm aí para comer? 5 pães e 2 peixes. Então Jesus diz: manda todo mundo sentar em grupos na grama.
e deem vocês de comer para eles. E Jesus faz uma oração, e pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e pega um cesto com esses pães, e começa a tirar pão e dá para os discípulos. E os discípulos vão distribuindo para o povo, e conforme Jesus vai tirando o pão daquele cesto, mais pão vai aparecendo, e ele alimenta toda aquela multidão de mais de 5.000 pessoas, e no final os discípulos juntam mais 12 cestos que sobraram. Já aconteceu lá na tua casa? Veio mais visita do que tinha anunciado, você fez um churrasco, só que você fica em dúvida, será que vai dar, será que não vai dar? E aí a galera senta à mesa e você começa a servir o churrasco, e começa a aparecer churrasco naquela churrasqueira, e você vai alimentando aquela visita toda, e todo mundo se farta muito mais do que você pensou que tinha, e no final ainda sobra para o carreteiro de segunda. E para requentar, à noite, né? À noite a gente pega aqueles bifes, esquenta, bota no meio do pão com alface, com cenoura ralada, com tomate. Isso não acontece todos os dias na nossa casa, não é verdade? Como é que explica um negócio desses? E mais, um dia desses está saindo da capela mortuária em direção do cemitério um féretro para sepultar um adolescente, filho de uma viúva que acabara de morrer. Só que no caminho eles encontram Jesus. No caminho Jesus encontra eles. E Jesus vai até aquele caixão. E ele diz para aquele menino morto, levanta, volta à vida. E aquele menino ressuscita. E Jesus devolve aquele menino que estava morto para a sua mãe. Isso não acontece muito nos nossos velórios e sepultamentos, não é verdade? Como é que você explica isso? Como é que você entende isso? John Stott diz: se Jesus é Deus, naturalmente todas essas perguntas são respondidas. Porque se Jesus é Deus, não é a doença, não é a morte, não é o diabo que são maiores do que ele, não são as regras, as leis da natureza que vão impedir dele fazer o que ele quer que seja feito. Portanto, se Jesus é Deus, tudo o resto não importa muito. Um outro clássico do cristianismo, o livro de Josh McDowell, Mais que um Carpinteiro, ele diz: ou Jesus é quem ele afirma ser, ou ele é o maior charlatão que o mundo teve notícia. E aí, meu querido, se você conversar com alguém, ou você sendo alguém que diz: ok, Jesus foi um cara legal, Jesus foi umas coisas interessantes, fez uns negócios legais, agora Deus, aí não dá. Então, eu tenho que te dizer, então você está dizendo que Jesus é um charlatão? Ah, não, pastor, também não, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Sim. Se Jesus não é Deus, mas disse que era Deus, e com isso começou uma mentira que dura mais de 2.000 anos, e que enganou toda essa história, mais de 2 bilhões de pessoas, então ele é um charlatão. Ele é o maior enganador que pisou na face da terra já. C.S. Lewis, um outro autor clássico do cristianismo, ele diz: um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral, seria um lunático, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha,
ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode tentar calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas ninguém venha dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não deixou essa opção e não quis deixá-la. Veja, C.S. Lewis é categórico. Ou Jesus é Deus, ou ele é um louco, ou é o diabo em pessoa. É louco porque ele diz que é Deus e não é, como qualquer esquizofrênico que sai por aí dizendo que é um ovo cozido. Ou ele é um demônio, porque ele inventou e criou a maior e mais veemente mentira desse mundo, que perdura, volta a dizer, mais de 2000 anos, e que enganou bilhões e bilhões de pessoas em toda a história. Não, Jesus Cristo não é um louco, Jesus Cristo não é um charlatão, Jesus Cristo não é um enganador. Ele é Deus. Ele é o Deus encarnado que entra na nossa história e nos revela quem e como Deus é. Essa questão, ela foi tratada em um momento em que os discípulos e Jesus têm uma conversa a respeito desse assunto. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a palavra diz assim: Jesus Cristo, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Duas coisas interessantes nesse diálogo de Jesus com seus discípulos. Primeiro, tem uma pegadinha nessa pergunta de Jesus. Veja, Jesus chega e diz: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E aí as respostas são diversas. Jeremias, Elias, algum dos profetas. E aí Jesus diz: e quem vocês dizem que eu sou? Nessa pergunta Jesus está dando a resposta. Deixa eu dar um exemplo assim para a gente entender bem. Eu posso chegar aqui e perguntar assim: quem é o melhor time de futebol do mundo? E aí alguns vão dizer é o Barcelona, outros vão dizer é o Flamengo, outros vão dizer é o Palmeiras, outros vão dizer é o Criciúma. E aí eu chego e pergunto: e o que vocês acham do Grêmio? É isso que Jesus está fazendo. Ele está dizendo o que os outros dizem que o Filho do Homem é. E aí Jesus diz: e vocês que me conhecem, que entendem do assunto, quem vocês dizem que eu sou? O que eu aprendo disso? Eu aprendo que quanto mais longe de Jesus, quanto mais distante de Jesus, mais confusão a respeito de quem Jesus é. As pessoas dizem que é Jeremias, as pessoas dizem que é Elias, as pessoas dizem que você é algum dos profetas, as pessoas dizem muitas coisas a respeito. Hoje continua assim, as pessoas dizem: é um homem bom, é um sábio da sua época, é um mestre, é um anjo de luz, é um ser evoluído, é um ativista. Mas os discípulos de Jesus, eles dizem: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. A convicção quando a gente segue Jesus de perto. Só que
nós precisamos entender uma coisa, de que isso é fruto de um processo. Crer plenamente em quem Jesus é. Confessar que Jesus é Deus não é algo que surge assim, de repente, na nossa cabeça. É fruto de um processo. E Pedro, que confessa isso, como nós lemos agora, é alguém que já está caminhando com Jesus. É alguém que já está num trajeto há um bom tempo, próximo de Jesus. E Jesus sabe disso. E por isso, uma certa vez, 2 discípulos de João Batista chegaram e perguntaram para João Batista: quem é esse Jesus? E João Batista diz: ele é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles querem seguir Jesus. E eles chegam para Jesus e perguntam: Jesus, onde é que você está hospedado? E Jesus diz: venham e verão. E aí então, eles seguem Jesus. E quando eles passam um tempo com Jesus, eles voltam para os seus amigos. E aí a palavra diz que Filipe, quando Jesus encontrou Filipe, um outro que estava ali olhando Jesus, seguindo Jesus, curioso, Jesus diz para ele: siga-me, vem junto, caminha comigo. E esse Filipe encontra Jesus, sai da presença de Jesus, acha o Natanael. E o Natanael era um cara desconfiado, era um cara preconceituoso. Filipe diz: nós achamos o Messias, nós achamos aquele que estávamos esperando. E Natanael diz: será mesmo? E Filipe diz: venha e veja. E um dia Jesus está passando no centro da cidade, na frente da coletoria. Ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Jesus disse para ele: siga-me. E Mateus se levantou e seguiu. Gente, Jesus não tem pressa. Nós temos pressa. As esposas têm pressa que os seus maridos creiam em Jesus. Os maridos têm pressa que as esposas creiam. Os pais têm pressa que os filhos venham a crer em Jesus. Os pastores têm pressa. Mas Jesus não tem pressa. Jesus diz: venha e veja. Jesus diz: siga-me. Jesus diz: vem, caminha comigo. Veja, Jesus em nenhum momento pegou essas pessoas, nenhum desses homens, puxou para um canto e disse: vem cá, eu quero um papo contigo. Eu quero um papo olho no olho contigo. Você já viu tudo que eu fiz? Você já está escutando? Agora é o seguinte, você tem que crer em mim. Eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. Agora trata de crer. Jesus não fez isso com ninguém. Hoje à noite, Jesus não te convida a crer nele. Jesus te convida a segui-lo. Que tu venhas e veja. E é esse convite que nós queremos fazer para você que tem dúvidas a respeito do que é ser cristão. Venha e veja. Ouça o que Jesus diz. Veja o que Jesus faz. Caminha com ele. Segue de perto. Mas seja honesto. Seja honesto. Eu tenho plena certeza de que quem segue Jesus de perto, quem vem a Jesus e vê o que Jesus faz e ouve o que Jesus diz, esse ao final crê e confessa que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. Por isso, crer em Jesus, muito mais do que um ato, é um processo. Por isso, venha e veja, siga Jesus. Quando você começar a seguir Jesus, você vai perceber que no trajeto
você vai continuar tendo dúvidas. E não tenha crise com isso. Porque, por exemplo, um dia desses, os discípulos estavam de novo no barquinho, eles faziam isso muito, estavam atravessando um lugar. Jesus disse, vão na frente, depois eu alcanço vocês. E naquele dia Jesus decidiu não ir remando no barquinho, Jesus decidiu ir caminhando sobre as águas. E isso fez com que eles ficassem assustados. E Pedro, em dúvida, diz, se és tu, Jesus, se é mesmo você, então manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus diz, venha. Veja, Pedro, um discípulo de Jesus, está seguindo Jesus, está caminhando com ele. Só que de repente Jesus decide fazer uma coisa diferente do que ele tinha pensado que Jesus faria. E ele entra em dúvida, será que é Jesus mesmo? Em um outro momento, Jesus continua o seu ministério. João Batista é preso pelo rei Herodes. Ele está na prisão. E João Batista chama alguns homens e diz, vão lá, façam uma pergunta para Jesus. Qual é a pergunta? João Batista nos enviou para perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? João Batista que lá no começo batiza Jesus. João Batista que lá no começo diz para discípulos dele, esse é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sigam-no. Ele agora está passando por uma luta muito grande, ele está passando por um problema muito grave, uma aflição muito grande. Logo depois Herodes vai cortar a cabeça dele. E ele tem uma pergunta, ele tem uma dúvida. Será que é Jesus mesmo? Veja, o famoso Tomé. Jesus ressuscitou, mas Tomé não consegue crer nisso. Tomé está em dúvida. E aí Jesus chega a Tomé, não xingando Tomé, não repreendendo Tomé. Jesus chega para Tomé e diz, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar, creia. E Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Veja, Jesus acolhe a dúvida de Tomé. Jesus acolhe a crise de Tomé e se revela a ele. Assim como Jesus acolhe Pedro na sua dúvida. Assim como Jesus acolhe João Batista na sua dúvida. Então, querido, quando você começa a seguir Jesus, quando você começa a andar com Jesus, quando você começa a ver e ouvir a palavra de Jesus, não tenha medo quando dúvidas aparecerem no seu coração. Vão haver situações onde você não vai ter resposta. Vai ter situações onde você vai dizer, mas será que é mesmo? Jesus vai te acolher. Jesus vai cuidar de ti. Jesus vai responder. Não tenha vergonha e nem medo das dúvidas. Em terceiro lugar, crer plenamente em quem Jesus é fruto de uma experiência que vai além da intelectualidade. Sim. Veja o que Jesus diz para Pedro quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Veja, quando a gente diz que crer é mais do que uma experiência racional, a gente não está querendo dizer que crer é uma experiência irracional. Mas nós queremos dizer que vai além da razão. Em Criciúma, depois de muito tempo trabalhando lá, a gente passou a ser na cidade uma referência para as pessoas que queriam uma teologia um pouco mais sólida, uma teologia um pouco mais elaborada, com a gente a respeito disso.
E algumas pessoas, inclusive, vinham lá no gabinete. E aí você percebia que elas tinham perguntas de fato a respeito de quem era Cristo, a respeito de quem era o cristianismo. E a gente respondia. Mas a gente também percebia muitas vezes que, por mais sólido que fosse o argumento, por mais lógico que fosse o argumento, por mais sólido que fosse a teologia, sempre de novo a pessoa vinha e... mas eu tenho dificuldade de crer nisso. Mas é difícil, você tem que entender que... mas Jesus... mas a Bíblia... Até que de repente assim a gente enchia e a gente dizia, vamos fazer o seguinte, eu percebo que se Deus não abrir a tua mente, se Deus não abrir a tua cabeça, não é o meu argumento que vai fazê-lo. Não é a minha teologia que vai fazê-lo. Não é a minha razão que vai convencer a ti do que é Jesus e de quem é o cristianismo. E isso logo gerava um baque na... Toda aquela arrogância de sempre querer saber, de sempre querer duvidar, de sempre ter todos os argumentos para não crer, meio que caíam por terra e alguns meio diziam, dá para ao menos então orar para Deus abrir a minha mente? Nós precisamos entender que conforme essa palavra tem algo de mistério nesse negócio. Tem coisas da parte de Deus que de fato nós não vamos compreender com a razão. Que Deus precisa sim abrir a nossa mente, o nosso coração. Nós precisamos nos submeter ao fato de que existem coisas a respeito de Deus e do cristianismo que nós nunca vamos poder explicar com a razão. E é por isso que Jesus diz para Pedro, você é feliz, Pedro, porque essa tua confissão, essa tua declaração é revelação do próprio Deus para você. Às vezes é difícil pela nossa razão a gente conseguir entender que existe um Deus que é criador. Agora imaginar que esse Deus que é criador vem a esse mundo em forma de gente. E para isso é gerado no ventre de uma mulher. Uma mulher que nunca teve relação sexual. Que ele nasce de uma virgem. Explica esse negócio. Isso só é possível quando Deus nos convence disso. Porque isso vai além da razão humana. Todos aqueles milagres que eu narrei antes que Jesus fez. A ressurreição de um morto. A cura de um doente. A libertação de um endemoniado. O quebrar as leis da natureza quando ele acalma uma tempestade. Vai além da nossa mente. E por isso, nós compreendemos que crer em Jesus vai além da razão. Tem a ver com a revelação de Deus para a nossa vida. Portanto, nós precisamos compreender que crer plenamente em quem Jesus é demanda relacionamento. Se você quer crer plenamente em quem Jesus é, você precisa se relacionar com Ele. Você precisa seguir Jesus. Você precisa vir e ver. Sim, isso é a nossa parte. Nos relacionar com Jesus tem a ver com algo que nós temos que fazer. Você precisa decidir seguir Jesus. Você precisa decidir ouvir Jesus. Você precisa decidir ver Jesus. Você precisa decidir caminhar com Jesus e sinceramente te relacionar com Ele e deixar que Ele se revela contigo. Porque crer plenamente em quem Jesus é também implica na ação do próprio Deus. E isso é a parte dele. Crer em Jesus tem a ver com a tua postura,
com a tua decisão, mas tem a ver também com a ação do próprio Deus na tua vida. Por isso, hoje Jesus também te convida e diz: venha e veja, siga-me, fica perto, traga todas as tuas dúvidas e não tenha crise com elas. Mas mantenha o teu coração aberto. Jesus Cristo é Deus. Ele veio a esse mundo para nos reconciliar com o Pai. Você vai perceber isso quando você caminhar com Ele. E quando Deus, assim, de forma soberana e, como disse antes, misteriosa, se revelar ao teu coração. Faça a tua parte. Não tenha dúvida que Deus fará a dele. Segue Jesus. Segue Jesus. É isso que Ele pede de você. Ele não quer que hoje à noite você creia nele. Ele quer que você siga Ele. E no caminho você vai crer e vai conhecer. Próximo domingo, render-se totalmente. Você crê em quem Jesus é. Ele é Deus. Mas cristianismo puro e simples tem a ver agora com uma postura adicional que você vai ouvir semana que vem.